Bom dia! Iniciaremos, então, a resolução das atividades propostas em matemática na semana 6, para o 9º ano. Eu sou a professora Daniele Bracher. Primeira questão, então, calcule os produtos a seguir, simplificando quando possível. Bom, produto de raízes, a gente multiplica os radicandos, desde que tenhamos índices iguais. Se tiver índice igual, apenas multiplica o radicando. Então, neste daqui vai ficar raiz cúbica de 1000, que é igual a 10. Na letra B, menos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 125. Vai ficar menos raiz quadrada de 625. Fatorando 625, temos que 625 é igual a 5 elevado à quarta potência. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tenho o índice, não está aqui, mas é 2, igual ao expoente. Esses valores vão pular para fora da raiz. Então, vai ficar menos 5 vezes 5, que é igual a menos 25. Letra C. Raiz quarta de 512 vezes raiz quarta de 8. Multiplico 512 vezes 8 dá 4.096. Fatorando 4.096, temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4.096 é igual a 2 elevado à 12ª potência. Então, vou dividir em 4, em grupos de 4, porque meu índice é 4. Então, isso daqui resulta em 3 grupos de 4. Então, vou escrever lá dentro da raiz, no radicando, dessa forma. Então, tenho o expoente igual ao índice, os números vão para fora da raiz. Então, meu resultado vai ser igual a 8. Na letra D, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 16 vezes raiz cúbica de 8. A gente faz a multiplicação. 2 vezes 16 vezes 8. O legal da matemática é que tem várias formas de resolver a mesma questão, né? Porque agora, olhando, eu estou vendo que isso daqui, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Porque 2 elevado na terceira é igual a 8. Então, esse 2 nem precisaria entrar aqui nesse cálculo do radicando. Mas como eu havia resolvido dessa forma, vamos continuar a resolução dessa forma. Então, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 16 dá 32, vezes 8, 256. Então, raiz cúbica de 256. Aqui eu já tenho, né, fatorado 256, é 2 na 8. Então, vou separar em grupos de 3 para ficar com o expoente igual ao índice. Então, raiz cúbica de 2 elevado na terceira vezes 2 elevado na terceira vezes 2 ao quadrado. Isso vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, minha resposta vai ser 4 raiz cúbica de 4, ou de 2 elevado ao quadrado. Letra E. 50 vezes 6 dá 300. 300 vezes 8 dá 2.400, que vezes 4 dá 9.600. Vou fatorar o 9.600. Vou achar aqui 2 elevado na 7 vezes 3 vezes
5 ao quadrado. Então, vou dividir aqui, agrupar de 2 em 2, porque meu índice é 2, já que é uma raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Tudo que eu tenho expoente igual a índice vai para fora da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes raiz quadrada de 2 vezes 3. Então, resulta em 40 raiz quadrada de 6. Nessa daqui, então, eu tenho raiz quadrada de 27 vezes raiz quarta de 27. Aqui nós temos um probleminha, né? Eu não posso multiplicar raízes que têm o índice diferente. Aqui eu tenho uma raiz quadrada e aqui uma raiz quarta. Então, eu tenho que transformar, lá pela propriedade, essas raízes de forma que elas tenham o mesmo índice. Então, aqui como eu tenho 2 e aqui o 4, o mínimo múltiplo comum desses números vai ser o 4. Então, eu tenho que transformar essa raiz quadrada para uma raiz quarta. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes o 2, que vai me resultar em 4. Só que se eu multiplicar o índice, eu tenho que multiplicar também o expoente do meu radicando, que aqui, no caso, o expoente é 1. Então, eu multiplico o índice por 2, logo vou multiplicar meu expoente por 2. Então, vai ficar raiz quarta de 27 ao quadrado vezes 27. Fazendo essa multiplicação, eu vou achar raiz quarta de 19.683. Fatorando esse número, eu vou achar que ele é igual a 3 elevado à nona potência. Então, eu vou agrupar ele de 4 em 4. Porque meu índice é 4. Vou escrever aqui dentro da raiz. Quem tem expoente igual ao índice vai para fora da raiz. Quem tem expoente diferente, ó, o 3 aqui é como se tivesse expoente 1. É diferente de 4. Então, ele permanece dentro da raiz. Então, meu resultado vai ser 3 vezes 3, 9 vezes raiz quarta de 3. Questão 2. Calcule os quocientes a seguir, simplificando quando possível. A mesma regra para multiplicação de radicais é aplicada aqui na divisão de radicais. Eu só posso dividir radicais que tenham o mesmo índice. Então, é um cuidado que eu preciso ter. Eu posso primeiro dividir e depois calcular a raiz, ou primeiro calcular a raiz e depois dividir. Eu vou fazer isso conforme a conveniência. Então, aqui nós temos raiz cúbica de 40 divididos por raiz cúbica de 5. 40 divididos por 5 dá 8. O número 8 tem raiz cúbica exata, é o 2, porque 2 elevado na terceira é igual a 8. Na letra B, eu vou dividir. Eu tenho raiz quadrada de 54 divididos por raiz quadrada de 6. 54 dividido por 6 dá 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Aqui na letra C, eu tenho índices diferentes. Eu tenho o índice 3 e o índice 2. Então, eu preciso transformar para o mesmo índice. O mínimo múltiplo comum de 3 e 2 é o 6. Então, eu vou multiplicar esse índice por um número que resulte em 6 e esse índice por um número que resulte em 6. Lembrando que toda operação que eu fizer no índice, eu preciso fazer no expoente do radicando. Então, vai ficar raiz sexta de 32 ao quadrado divididos por raiz sexta de 8 na terceira. Então, resolvendo aqui essas potências, eu vou ter raiz sexta de 1024 divididos por raiz sexta de 512.
O 1024 dividido por 512 é 2. Então, minha resposta é raiz sexta de 2. A letra D. Também tenho índices diferentes. Então, isso é uma das coisas que eu preciso resolver. O mínimo múltiplo comum de 4 e 3 é o 2. Então, eu vou multiplicar esses números de forma que eles resultem em 12. Lembrando que, novamente, eu preciso multiplicar também o expoente do meu radicando. Então, eu vou achar aqui raiz 12 de 1.728.000 divididos por menos raiz 12 de 331.776. Colocando esses números na forma de fração, vou fazer a fatoração desses números. Por quê? Porque, tipo, isso daqui já seria o resultado, mas eu posso simplificar esse resultado. São números muito grandes, não vale a pena eu ficar dividindo por 2, depois por 3, sabe? Então, eu fatoro e vejo quais são os fatores que esses números têm em comum. Então, fatorando aqui esse número, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 na 9 vezes 3 na terceira vezes 5 na terceira. Aqui já está aqui embaixo, ó. Então, eu vou fatorar o 331.776. E vou achar elevado na 12 vezes 3 na 4. Quais são os fatores aqui que eu tenho em comum? Ó, aqui o 2 na 12 e aqui 2 na 9. Então, o 2 na 9 é um fator comum desses. Aqui eu tenho 3 na 4 e aqui 3 na 3. Então, o 3 na terceira também é um fator em comum. Vou fazer a multiplicação para ver quanto dá esse fator em comum. 2 na 9 é 512, 3 na terceira é 27. Isso resulta em 13.824. Então, eu sei que eu posso dividir os dois números por 3.824, que eu vou achar a simplificação dessa fração. Então, eu vou achar menos raiz 12 de 25 sobre raiz 12 de 24. Esse aqui vai ser o resultado. Na letra E, nós temos raiz quadrada de 16 divididos por raiz quadrada de 8, dá raiz quadrada de 2. Bem fácil. Na F, de novo, temos índices diferentes. Então, vamos multiplicar de forma que eles fiquem iguais. Tudo que eu fizer fora da raiz, eu preciso fazer dentro também no expoente do radicando. Então, vamos ter raiz quarta de 2 na sexta dividido por raiz quarta de 2 ao quadrado. Aí, aqui, é só lembrar das propriedades da potência. Divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 2 na sexta menos 2 vai resultar em 2 na quarta. 2 na quarta, eu vou ter um expoente igual ao índice. Então, meu resultado é 2. Na questão 3, pedia para calcular o perímetro e a área de figuras. Né? A gente sabe que o perímetro é a soma dos lados de uma figura, é o contorno. Então, eu vou somar 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Colocando raiz de 3 em evidência, eu vou ter 4 mais 3 mais 4 mais 3. Isso resulta em 4 raiz de 3 unidade de perímetro. O cálculo da área. A área é a medida de uma superfície. No caso desse retângulo aqui, seria toda essa parte aqui. Ó. Tudo isso que está aqui dentro do retângulo é a área desse retângulo. Então, para calcular a área, eu vou fazer a multiplicação. Base vezes a altura. Então, 4 raiz de
3 vezes 3 raiz de 3. Isso vai me resultar raiz de 4 ao quadrado vezes 3 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Dezesseis vezes 3 vezes 9 vezes 3. Raiz quadrada de 48 vezes raiz quadrada de 27. Vou fazer a multiplicação, vou achar raiz quadrada de 1.296. Parando, vou ter aqui igual a 2 na quarta vezes 3 na quarta. Agrupando de 2 em 2, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Índice igual a expoente, esses números pulam para fora a raiz. Vou ter 2 vezes 2, 3 vezes 3, que é igual a 36 unidades de área. Na letra B, temos um quadrado. O cálculo aliás, aqui é perímetro. O cálculo perímetro é o mesmo. É a soma dos lados. Como eu tenho 4 lados iguais, é só eu multiplicar por 4. Então, lado vezes 4. Eu vou encontrar 24. Aqui, multiplicação, propriedade distributiva, né? 4 vezes 6, 24, menos 4 vezes 7, raiz quadrada de 28. Cálculo da área, eu tenho que a área de um quadrado é igual a lado ao quadrado, porque os lados são iguais. E vai ficar 6 menos raiz de 7 vezes 6 menos raiz de 7. Aqui também aplica propriedade distributiva, né? 16, 36. 6 vezes menos 7, menos 6 raiz de 7. Raiz, depois aqui, menos raiz quadrada de 7 vezes 6, menos 6 raiz quadrada de 7. Menos raiz quadrada de 7 vezes menos raiz quadrada de 7 vai dar mais raiz quadrada de 49. Então, somos, aqui o raiz quadrada de 49 tem 7. Então, 7 menos 36, 43. Menos 6 raiz quadrada de 7 menos 6 raiz quadrada de 7 igual a menos 12 raiz quadrada de 7. Unidades de área. Questão 4 pede para aplicar a propriedade distributiva. Então, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 7 vezes menos 1 menos raiz quadrada de 7. Então, fica 7 menos raiz quadrada de 7. A letra B. Propriedade distributiva, multiplico primeiro por um, depois pelo outro. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25. Mais 3 raiz quadrada de 5. Menos raiz quadrada de 5, menos 3. Resolvendo, eu vou encontrar 2 mais 2 raiz quadrada de 5. Na letra C, raiz quadrada de 3 vezes 1 e raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Depois, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 vezes menos raiz quadrada de 3. Menos com menos na multiplicação. Raiz quadrada de 3. Resolvendo isso aqui, raiz quadrada de 9 é 3. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3 dá 3 raiz quadrada de 3. Na letra D,
raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 15. E 2 raiz quadrada de 2 vezes 2 vai ficar 4 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 4 mais 2, 2, 4 menos 2 raiz quadrada de 2. Resolvendo isso aqui, teremos 2 quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes 1 dá raiz quadrada de 2. Vezes raiz quadrada de 2, teremos menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, resolvendo aqui, dá um raiz quadrada de 2 menos 2. E a última questão. Um retângulo tem lado com comprimentos medem 54 e 150 centímetros. Quantos centímetros mede o comprimento do lado de um quadrado tem a mesma medida desse retângulo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai calcular qual é a área desse retângulo. Sabe que a área de um retângulo é base vezes a altura. Então, 50 vezes 54 vai dar 8.100 unidades de área. Na verdade, que nem é unidade de área, ele já nos diz centímetros. Quadrado, como é que eu calculo o lado do quadrado? É lado do quadrado. Por quê? Porque os lados são iguais, na mesma medida. Se eu tenho o valor da área, qual é a diferença da potencial? É a radiação. Se eu tenho o valor da área, é só eu calcular a raiz quadrada dessa área, que dá 8.100, que deu 8.100. Raiz quadrada de 8.190. Então, o lado desse meu quadrado mede 90. E é isso. Espero que tenha ficado claro. Às vezes eu dou uma errinha na hora de ler, mas os lados estão certinhos. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço.